Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do site Clube FII. E a gente sabe que os fundos imobiliários trabalham principalmente com aluguel de imóveis. Logo, um imóvel que está vazio, que está sem inquilino, é um problema. Porque ao mesmo tempo que você tem uma redução das receitas, já que você não tem aquele aluguel pingando para o fundo, você também tem um aumento de despesas, já que enquanto aquele imóvel está vago, o fundo, que é o dono do imóvel, é responsável pelo IPTU, eventualmente condomínio, alguma manutenção que precise ser feita, entre outras coisas. Por isso, é importante você acompanhar como está evoluindo a vacância do fundo imobiliário do qual você é sócio ou pretende ser sócio. Então, por causa disso, o site Clube FII já tem uma ferramenta pronta para você, que é a ferramenta de vacância. Vamos dar uma olhada? Então vamos usar de exemplo o HGRE, o CSHG Real Estate, que é um dos fundos maiores que a gente tem da Bolsa, um dos mais diversificados e também um dos mais populares. A gente vem aqui para a aba então de vacância e nela a gente vê esse gráfico, que é um prédio com 100 janelinhas, que dá uma noção visual para a gente de quanto ele está vago, quanto o fundo está vago. Claro, esse é um fundo monoimóvel, que está como se estivesse representado um monoimóvel. O HGRE ele é multi-imóvel, mas é só para a gente ter uma visão um pouco mais gráfica da vacância, porque a vacância do fundo é de cerca de 20%. Por isso tem 21 janelinhas vagas no meio das 100 janelinhas desse prédio desenhado, porque a ocupação dele é de 80% aproximadamente. Isso é o que a gente chama de vacância física, que é aquela que compara a área bruta locável total, ABL, área bruta locável, com a área ocupada. No caso hoje de 126 mil metros quadrados, 32% vagos, por isso a ocupação de 80%. Rolando a tela um pouquinho mais para baixo, a gente tem então o gráfico da vacância. Ele sempre mostra a evolução de um ano, 12 meses, mas a gente pode ver de outros períodos. Quando você passa o mouse, você vê aqui qual é o valor exato da vacância e a gente pode alongar um pouquinho clicando aqui em todo, ou como vários gráficos aqui do site, você pode arrastar para poder dar o zoom num período específico ou em outro. E tem todas essas informações compiladas, você também pode digitar aqui nessas caixas de texto, ou então, eu quero ver os últimos 6 meses, ou um ano, ou todo o período. Independente do gráfico que você plotar aqui, que você organizar aqui, você sempre vai ter a mesma informação aqui embaixo. Então você tem, desde aí de março de 2016, você tem todo esse histórico. E avançando um pouco mais, a gente tem então quanto está a vacância desse fundo por ativo. Então a gente vê cada imóvel dele. Então, por exemplo, o imóvel Bebê Antônio Chagas, que é alugado ao Banco do Brasil, ele está com 0% de vacância, porque ele está totalmente ocupado. E a gente ainda vê o quanto esse imóvel é representativo, é relevante ou não dentro do fundo. Vejam só essa caixinha que aparece. Representação percentual da receita desse ativo em relação à receita total do fundo, 3%. Já se a gente pega aqui esse centro empresarial, ele representa 4,94% das receitas, mas ele está mais ou menos 50% vago. Claro, a gente também tem aqui um que está 100% vago, totalmente vago. Claro que nesse caso ele vai representar 0% das receitas, já que ele não está gerando receita nenhuma naquele momento. O Paulista Star representa cerca de 15% das receitas, ele está praticamente todo ocupado, apenas 5% de vacância. Então aqui você consegue ter uma noção se tem algum tipo de imóvel que está gerando mais problema, se a vacância está concentrada numa certa região, numa certa cidade, num certo imóvel, ou se ela está mais espalhada pelo portfólio do fundo, para que você possa subsidiar a sua decisão, você possa entender melhor a dinâmica do fundo. Com isso a gente consegue entender a vacância física do fundo, a relação apenas entre áreas, área total e área vaga. Mas essa não é a única forma de se medir a vacância. Alguns fundos divulgam também a vacância financeira, que ela faz a comparação entre o potencial total de renda de um fundo e o quanto daquela renda ele está efetivamente gerando, o quanto ele está entregando.
E o que pode gerar vacância financeira? Claro, áreas vagas geram também vacância financeira. Mas quando a gente compara, às vezes a vacância física não traz toda a explicação, toda a dimensão da questão. Por exemplo, um fundo que tenha galpões logísticos e lajes comerciais, normalmente vai ter muito mais da sua receita vinda das lajes corporativas. Afinal de contas, o metro quadrado de uma laje você vai alugar por R$80 o metro quadrado, R$100 o metro quadrado. Já um galpão você não chega nem perto disso. Você trabalha com preços muito menores. Então, um fundo que é laje e galpão pode até estar com uma vacância física um pouquinho mais alta, mas se ela for basicamente dos galpões, a vacância financeira vai estar muito pequena, porque ele está entregando quase toda a receita potencial dele. E também a gente pode ter a vacância financeira vinda, por exemplo, de carências, aonde entrou um inquilino, mas na negociação se deu ali 3 meses, 6 meses, 12 meses, às vezes até mais, de carência, ou seja, tempo que ele não precisa pagar o aluguel. É uma questão negociada. Então, nesse período de carência, apesar de não haver a vacância física, porque afinal de contas a área está ocupada, ela não está gerando retorno financeiro, ela não está gerando aluguel, logo ela ainda é uma vacância financeira. Então, quando você enxerga essas dimensões, quando o fundo fornece essa informação, que não é obrigatória, fica mais fácil de você entender o momento que aquele fundo está passando e quais são as perspectivas dele. E no Clube FIA, quando o fundo divulga a informação da vacância financeira, a gente também coloca aqui. Olha só, se a gente rodar um pouquinho mais para baixo aqui, olha aqui a parte da vacância financeira, onde a gente tem então uma barra que mostra a capacidade máxima de acordo com os relatórios e qual é a receita que ele está gerando hoje e qual é a vacância financeira em percentuais. Aqui vem a data que isso foi atualizado a última vez. Qual é o upside, ou seja, pela receita que ele tem hoje, para ele chegar no máximo, ele tem que subir 21% aqui no caso do HGRE. Então, se o último rendimento do fundo foi de 0,74 centavos por cota, então fica fácil de estimar que, completando essa vacância financeira, ele tem a possibilidade de distribuir 90 centavos por cota. Claro que não é uma certeza, porque a gente não sabe em que condições vão ser negociadas essas áreas vagas, mas é apenas uma proporção, uma estimativa. E correndo para baixo mais um pouquinho, a gente tem também o gráfico dessas informações, que também vai depender do fundo divulgar ou não. E se o fundo divulga, está aqui em forma de gráfico e está aqui também em forma de texto, em forma de tabela, para você acompanhar e entender melhor essa realidade do fundo. E com isso você vai entender então a dinâmica do fundo, o que ele está fazendo naquele momento, qual é o momento de vida daquele fundo. Não é porque o fundo aumentou a vacância que você tem que sair vendendo. Talvez seja uma questão momentânea, talvez haja uma negociação em andamento. Pode ser que seja um imóvel que realmente vai demorar um pouquinho mais para alugar por causa da localização onde ele está ou o tipo de imóvel que é. Pode ser também que o gestor esteja preferindo demorar um pouquinho mais nas negociações para não alugar a qualquer preço, para que traga um retorno melhor para os cotistas quando esse aluguel for fechado. Assim como também um fundo que está reduzindo a vacância, pode estar simplesmente reduzindo a vacância porque está dando 1 ano de carência, 2 anos de carência, a gente já teve casos assim. Claro que isso significa que são aí 12 meses, 24 meses em que um fundo não vai ter a receita vindo daquele imóvel. Se livra da despesa, claro, mas também não tem a receita. Então, algumas pessoas podem ficar incomodadas de uma condição muito flexível, dá a impressão de que o gestor está rifando o imóvel, está fechando a qualquer preço. Então,
Isso de forma nenhuma nunca vai ser nenhum indicador isolado que vai ser uma indicação de compra ou venda, mas serve sempre para você ganhar uma dimensão a mais para você estudar, ter mais subsídios para você tomar a sua decisão se você quer ser sócio daquele fundo ou não. E claro, muitas dessas ferramentas são exclusivas para assinantes. Se você ainda não é assinante do nosso site, não perca tempo. É só clicar no linkzinho aqui embaixo ou em qualquer área do site e clicar em produtos e serviços e planos de assinatura para você conhecer os planos que a gente tem, os benefícios, e você vai ver que o preço vale muito a pena, exatamente porque você tem acesso a todas essas informações, as mais completas do mercado. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!